aí, galera, outro futebol de volta, mais uma vez aqui com a participação especial do Guilherme Beltrão. Valeu, Beltrão, pela presença mais uma vez. Mas é sempre um prazer. Show de bola. E hoje a gente vai falar, evidentemente, desse fim de semana de playoffs. Foi um divisional round espetacular, fora da curva, né? E somente acho que um jogo chato, né? Foi o jogo dos Patriots. E finais de conferência que prometem muito, vai ter muita coisa boa. Mas vamos falar dos jogos de sábado. A gente começa com um jogo que foi bem legal, principalmente em termos defensivos. Sim. Né? Que foi o Atlanta Falcons 10, Philadelphia Eagles 15. Surpreendeu? Cara, surpreendeu um pouco, porque ainda mais eu que disse aqui, até no outro programa, que quarterback pesa muito e tal, eu acabei superestimando os quarterbacks e subestimando as defesas. Isso. E acabou muita gente, acho que não, foi exatamente. E aí acabou que a defesa do Eagles mostrou que ela é muito melhor do que a gente imaginava. Uhum. Ela segurou o ataque do Falcons e conseguiu dar tranquilidade pro Nick Foles, que também teve uma... Aí eu falo da questão do trabalho que a comissão técnica do Eagles fez, simplificando o jogo pro Foles. Exato. O grande trabalho do Frank Reich com o treinador Doug Peterson. Enfim... foi um conjunto. O time do Eagles é muito bom, a gente sempre soube disso. Só que a gente achou, eu pelo menos achei que a ausência do Carson Wentz fosse fazer muita falta. Só que a comissão técnica do Eagles soube aproveitar as valências do Nick Foles e cancelar, no caso, a ausência do Carson Wentz. Então eu acho que foi muito bem no esquema, foi muito bem montado. A linha defensiva do Eagles principalmente pressionou demais o Matt Ryan, que apesar de você olhar a statline dele, nem foi um jogo tão ruim assim. Mas não foi uma partida que quem conhece o Matt Ryan sabe que ele é capaz de muito mais. E aí entra outro ponto que eu queria falar, que é principalmente sobre a última campanha do Falcons, que foi as chamadas meio questionáveis do coordenador ofensivo, do Sarkisian, que principalmente na última jogada, né? Na última série, na última linha de downs ali, na primeira para 10, primeira para gol, que eles tiveram 4 chances para entrar na endzone do Eagles e não conseguiram. Acho que se o Kyle Shanahan estivesse lá, pelo menos as chamadas seriam um pouco mais originais, criativas. Mas enfim, o Eagles merece estar na final de conferência, joga em casa, né? Jogou em casa, isso pesou também bastante, estádio aberto e tudo mais. E eu acho que o Eagles tem, assim, eu pelo menos menosprezei no round divisional, já não vou cometer o mesmo erro na final de conferência. É mérito total do Eagles, da comissão técnica e da defesa. Isso aí, a defesa, só para lembrar vocês, a defesa do Eagles segurou o ataque do Atlanta Falcons a 0 pontos no segundo tempo. O Falcons não pontuou em toda a segunda etapa. A segunda partida do dia foi aquela, né, que a gente já imaginava, né, completamente dentro do contexto. Tennessee Titans 14, New England Patriots 35. Que passeio, né? Aí a gente vê a diferença clara, eu vou nem falar muito do jogo, porque não vale a pena perder tempo, tem coisa muito melhor por vir. Mas a gente vê a diferença clara no time que estava preparado para enfrentar o adversário em relação ao Chiefs, por exemplo. O exemplo que eu pego é o seguinte, o Chiefs, o Titans, né, estatisticamente, era o time que mais cedia jardas para running back recebendo a bola. O Chiefs deu 5 passos para running back durante o jogo todo, o Patriots deu 17. E o Dion Lewis teve um jogaço. Então eu acho que por aí você consegue entender por que o Patriots faz isso, por que o Patriots é o Patriots. Porque a comissão técnica, ela explora o erro do adversário, o ponto fraco do adversário. No caso do Titans era esse. Além de outros, obviamente. E também sabe, o Patriots tem muito talento, não é simplesmente só saber explorar um ponto aqui do time. Tem o Gronkowski, tem o Amendola, que teve uma ótima partida. O Tom Brady teve um dos melhores jogos da carreira dele em playoff. Chris Hogan também apareceu. Chris Hogan voltando, apareceu bem. A defesa sacou o Mariota 9 vezes. Tudo bem que o Taylor Lewan se machucou, isso fez bastante diferença. O Taylor Lewan não, o Jack Conklin se machucou. Rompeu o ligamento do joelho até, tem uma lesão grave para playoff. Se bobear, pode até preocupar para o ano que vem, para a temporada que vem. Isso ajudou a pressionarem o Marcus Mariota, mas de qualquer forma foi uma partida excelente, o Brady não foi sacado, então foi aquele jogo que o Patriots, clássico do Patriots, né? Passeou, dominou em todas as fases do jogo, mas eu destaquei essa estatística para mostrar que, assim, a NFL, principalmente a NFL, é uma liga muito de detalhe. Então, quanto mais o time se preparar, quanto melhor o time estiver preparado, aí que tá as vitórias. O Chiefs não conseguiu explorar um ponto fraco do Titans, o Patriots foi lá, explorou até não aguentar mais e saiu de campo vencedor. O Titans abriu e fechou o placar. Verdade. Só que teve 35 pontos do Patriots nesse intervalo aí. Só esse detalhe. Com esse detalhezinho aí. Tirando isso, foi um ótimo jogo. Foi um ótimo jogo, principalmente
para quem gosta do jogo bem esquematizado, para ver como que os Patriots trabalham, né? Eles mascaram os seus erros, as suas fraquezas e exploram a fraqueza adversária. É bem assim e já não é de né? Por isso que estão onde estão. Shootout, tivemos uma pancada, um tiroteio aqui para tudo que é lado, touchdown para torta, direito. Vamos dizer que no sábado a gente teve jogos mais voltados para a defesa, né? As duas defesas, né? O Falcons e Eagles, placar de 10-15, né? As duas defesas funcionando. Sim. A defesa do Patriots funcionando com 9 sacks em cima do Mariota. E defesa não tivemos no domingo. Né? Domingo a gente não viu defesa. Ainda mais no primeiro jogo. Especialmente nesse Jaguars 45, Steelers 42. O que dá pra tirar desse Jacksonville Jaguars, desse Saxonville Jaguars? Cara, esse é aquele jogo que a gente fala assim, eu não entendo nada de NFL. É verdade. Porque ninguém, só o Calais Campbell previu 45-42. Que coisa isso. Ele deu entrevista falando, mas assim, o placar é tão absurdo que o Calais Campbell colocou esse placar como um superlativo. Ele fala assim, pode ser 6-0 ou 10-7, eu não lembro exatamente o primeiro placar que ele falou, mas ele bota o placar baixo e depois ele fala assim, pode ser também um 45-42, mas nós estamos prontos para isso. Ele colocar esse placar significa que era um negócio que ninguém imaginava. Foi tipo assim, vai ser um 60-59. Isso. Para você ter uma ideia de como foi. Eu não imaginava que o Jaguars fosse fazer 45 pontos e eu também não imaginava que o Jaguars fosse sofrer 42 pontos. Porque quando a gente fala de Jacksonville Jaguars, a gente fala muito de defesa. Sim. Então, a defesa jogou bem? Jogou, mas você deu 42 pontos. É porque é muito playmaker em Pittsburgh, né? É muito. Cara, você tem o Le'Veon Bell, você tem o Antonio Brown, que voltou muito bem. Você tem o Big Ben, que mesmo ele teve 2 erros que eu acho que foram cruciais na partida. Foi a interceptação dele. Sim. E o fumble forçado, eu não vou dizer que foi um erro dele, mas eu acho que ele poderia ter soltado a bola um pouco antes. Ainda mais no caso da experiência dele, sabe que aquele reloginho mental tem que funcionar na cabeça do quarterback. Ele tem que saber, já deu 5 segundos aqui, ninguém apareceu. Presença no pocket. Exatamente. Deu 5 segundos, ninguém apareceu, joga a bola fora. Ele não fez isso, fumble recuperado para touchdown. Esses 2 erros fizeram a diferença, mas ele, de qualquer forma, ele lançou para 5 touchdowns, 400 e tantas jardas. Jogou muito. Mas eu não previa esse jogo. E o que eu achei legal foi de ver a maturidade do Blake Bortles, de saber bounce back, né? Saber se recuperar, se reerguer, porque ele teve um jogo bem irregular contra o Bills, mediano para baixo, né? Apesar da vitória. E aí ele se recuperou e fez 45 pontos fora de casa. Um ambiente que é considerado hostil. Heinz Field é Heinz Field. Muita gente tem dado muito crédito ao Leonardo Fournette, e até com razão. Sim. Né? Teve uma partida monstruosa, mais uma, outra no Heinz Field. Né? Então teve uma grande partida. Só que, 3ª para 8, o Blake Bortles me acha um passe de mais de quase 50 jardas. Tem que dar um mérito ao cara ali também. Então, você falou bem, ele teve esse bounce back porque ele vem sendo muito criticado, com razão. As críticas são bem razoáveis, são bem certeiras, só que ele merece o mérito nessa partida também. Com certeza. Fez uma boa partida, né? Contrariando até a própria carreira dele, uma carreira fraca, mas na hora que a coisa apertou, ele estava lá e contribuiu. Sim, tanto que ele é o quarterback com menor porcentagem de vitórias a chegar na final de conferência. Ele tem acho que 40% da carreira em vitórias, que ele jogou, todos os anos que ele jogou em Jacksonville teve campanha negativa, desde que ele foi draftado. Engraçado me ver até o nome aqui do Mark Sanchez, mas... mas o Mark Sanchez, na época que ele chegou na final de conferência, ele ainda estava começando, ele foi as 2 primeiras temporadas. Em termos de percentual. Exatamente. Mesmo, né? Mas o Blake Bortles está aí na final de conferência por mérito dele, do Jaguars. Aí eu pego o mesmo exemplo que eu peguei pro Eagles, eu jogo para a comissão técnica do Jaguars, que soube aproveitar, soube fazer um jogo simplificado pro Blake Bortles, porque assim, por mais que tenha sido 45-42, eu ainda acho que a defesa do Jaguars consegue segurar um ataque para fazer 20 pontos. E eu ainda vou falar disso no jogo projetando a final de conferência. Mas enfim, a defesa do Jaguars segurando o time do Patriots a 20 pontos, eu acho que o ataque consegue fazer um 21, 24, dá pra fazer. Então, é simplificar o game plan, é fazer passe curto, é play action, é distribuir o jogo corrido. Eu acho que esse é o segredo pro Jacksonville. E foi o que aconteceu, o jogo corrido encaixou, e aí entrou outra parada também. Por ter encaixado, por Jacksonville ter aberto uma vantagem de 21-0 logo cedo, os Steelers abandonou o jogo corrido também. E por mais que tenha feito muitos pontos, o Jaguars conseguiu... Tava previsível, né? Sim, previsível, e conseguiu pelo menos parar uma arma que era o Le'Veon Bell.
E aí, pelo menos, os Steelers tinham que buscar pontos rápido. Então, assim, o Jaguars teve tempo para conseguir trabalhar suas posses de bola. Então, isso fez toda a diferença no jogo. E aí força, quando você tira o Le'Veon Bell, você força o jogo pelo alto e aí brilha aquela secundária espetacular com o Ndibu e exatamente. E além disso, o Jaguars não ficou em nenhum momento empatado no placar. Depois que tomou a liderança, por mais que tenha sido 7-0, os Steelers não empatou o jogo. Então o Jaguars mostrou muita maturidade para segurar o resultado. Um time jovem. Um time jovem e sobretudo jovem em playoff, não é só jovem. Tem muita gente aí que é inexperiente. Apesar de ter o Kalai Campbell, tem o Malik Jackson, que é campeão do Super Bowl. Mas, por exemplo, Jalen Ramsey não tem experiência no playoff, Blake Bortles não tem experiência no playoff. São vários jogadores que não têm experiência no playoff. E outro ponto para esse jogo também é a linha ofensiva do Jaguars, que anulou a defensive line dos Steelers. O TJ Watt, a gente não ouviu o nome dele no jogo. Eu, pelo menos, não ouvi o nome do TJ Watt no jogo. Ken Robinson anulou ele. E também conseguiu dar espaço para o Leonard Fournette correr com a bola. Então foi uma vitória maiúscula do Jaguars. Os Steelers, para mim, a temporada, essa tragédia já estava anunciada. Os Steelers fez jogos muito ruins na temporada. Venceu o Chiefs fora de casa, num jogo que foi aquele jogo que o Chiefs estava invicto, a primeira derrota do Chiefs, em Arrowhead. Só não venceu o Patriots por causa daquele lance polêmico, mas que, enfim, a arbitragem acabou acertando porque a regra é maluca. Mas, apesar disso, os Steelers penou contra times que não deveria penar, perdeu pro Bears em casa. Então, os Steelers, essa tragédia já estava anunciada. Já ia ter algum jogo que os Steelers não iam conseguir virar, e foi exatamente o que aconteceu. Os Steelers correu atrás do placar, mas em nenhum momento conseguiu empatar o jogo. Você falou um negócio importante, essa OL do Jaguars anulou, né, a linha defensiva dos Steelers, e se teve um time na NFL com mais sacks do que o Jacksonville, esse time foi o Pittsburgh Steelers. Então, se eles conseguiram anular um time que já era muito forte atacando o quarterback, vamos ver o que vai acontecer agora com esse New England Patriots, né, que não tem aí uma DL muito boa, explorou bem a falta do Conklin, né, protegendo o Mariota. Vamos ver o que acontece aí. Mas antes disso, e esse seu amigo Rafão Martins está vivo? Cara, tá Ele vivo. Morreu e passa bem? Morreu e passa bem. Não, mas é verdade isso. O Rafão, pra quem não sabe, o Rafão é um dos maiores torcedores de um time de futebol americano que eu conheço. Do Vikings, eu sei que é o disparado o maior fanático do Vikings no Brasil. Quiçá no mundo. Mas enfim, o Rafão, ele tava vendo o jogo com a gente mandando mensagem pra ele e tudo mais. Quando saiu o touchdown do Stephon Diggs, eu comecei a falar, Rafão, cadê você? E nada, né? Meia hora depois ele mandou só uma mensagem assim, tô vivo, só isso. Ele não conseguiu, a gente gravou, hoje a gente gravou isso numa quarta-feira, a gente gravou na terça-feira o podcast do Zona FA, onde ele é o host. E ele contou pela primeira vez a experiência dele assistindo aquele lance. Tá imperdível, ficou muito maneiro. Ele se emocionou contando, porque foi um negócio que mexeu com todo mundo. Cara, os vídeos das pessoas, a reação de todo mundo, tudo foi, cara, uma das coisas mais fantásticas que eu já vi num jogo de playoff na minha vida. Mas o jogo foi maravilhoso, não só isso. Placar final 24-29, né? Sim. O jogo todo foi muito bom. Né? Os Vikings abriram 17-0 e aí todo mundo já estava dando o jogo como fato de contadas. E aí aparece Deus Brees. Exatamente. Esse cara é um deus realmente. Estava falando aqui com o Beltrão antes de começar o programa. O Brees merece um final de carreira melhor do que o que ele está tendo, né? Vamos ver aí se essa geração promissora de calouros dos Saints realmente consegue se desenvolver, consegue dar ao Drew Brees pelo menos mais 2-3 anos aí de uma possibilidade de briga do Super Bowl, né? Merece muito. E o jogo? Cara, o jogo... Bom, o 17-0 do Vikings, por mais que o ponto que eu achei que fosse decisivo no jogo foi que o Vikings corria muito bem com a bola e a primeira campanha do segundo tempo, do terceiro quarto, foi de 7 minutos do Vikings. E eu falei, caramba, o Vikings abriu 17-0, tem essa defesa, fez uma campanha de 7 minutos, acabou. Eu pensei que tinha acabado, e era para ter mais pontos, porque a gente tem que lembrar que o Vikings chutou um field goal da linha de 1 jarda, porque numa 3ª-1 resolveu fazer uma fade no Kyle Rudolph, ao invés de correr com o Latavius Murray, que estava passando por cima da defesa do Saints. Se eu tivesse feito uma decisão melhor na 3ª-1, eu acho que poderia ter feito touchdown. E além disso, teve o Kai Forbath, que errou o field goal no finalzinho do segundo tempo. Ou seja, era para ser 24-0 na virada do intervalo. E aí sim o jogo ia estar acabado. Só que aí você falou muito bem. Do outro lado tem o tal de Drew Brees. Só isso. O Hall of Famer. Primeira vez que ele estiver disponível para ser Hall da Fama, ele vai ser eleito. Não tem a menor dúvida disso. Posso cravar isso. E aí ele mostrou por que ele é o Drew Brees, por que ele é tão respeitado na liga. E orquestrou o comeback do Saints, que, por curiosidade, começou
começou com uma interceptação de quem? Do Marcus Williams, que virou o protagonista negativo da partida porque errou o tackle no Stephon Diggs naquele lance. Mas eu tenho que deixar uma coisa bem clara aqui, que a defesa do Saints não estava preparada para aquela jogada. A chamada do coordenador defensivo do Saints não foi boa. Você tinha jogadores na linha de scrimmage, corners na linha de scrimmage, que não havia necessidade de eles estarem ali, porque a jogada pro Vikings não interessava ganhar 6 jardas, 5 jardas. Era para ganhar 20, 30 jardas. Então era para estar todo mundo no fundo do campo, na que a gente chama de prevent defense, que é a defesa de prevenção mesmo. Quem joga Madden... Quem joga Madden sabe. Que era para jogar com 3 safeties no fundo do campo, com todos os corners na lateral, e ninguém ali perto no meio do campo, muito menos, mas ali na linha de scrimmage ninguém. Tinha jogadores na linha de scrimmage. E se ganhasse 15 jardas? Não interessava. Primeiro porque não ia dar tempo deles recuperarem o time, a menos que saísse de campo, mas aí na lateral tinha jogador marcando. Exatamente. Mas o meio tinha que estar livre e tinha que estar a marcação mais pra frente. Mas enfim, não dá pra tirar o mérito do Case Keenum, que teve um quarto período muito bom. Apesar de ter tido um primeiro tempo bem questionável, teve uma interceptação que a gente estava até brincando nessa gravação do podcast, que foi um lance que o coordenador ofensivo, que o técnico quarterback chegou para ele e falou assim: nunca mais repita isso. Foi um passe irresponsável do Case Keenum. Verdade. Mas assim, foi Ele estava pressionado. Estava pressionado, assim, exatamente. Jogou a bola pro alto. Exatamente, Jogou a bola lateral. exatamente. E aí acabou encontrando as mãos do Marcus Williams. E ali foi a hora que o Saints começou a reagir, porque tinha feito o touchdown, depois ficou numa boa posição de campo e começou a reagir ali. Mas apesar disso, fez um bom jogo, mostrou maturidade, porque nessas horas a gente vê do que é feito um quarterback, e no quarto período, principalmente no último drive, ele manteve a calma, e eu achei muito legal, ele deu entrevista depois falando que quando ele chamou o huddle, a reuniãozinha antes da jogada final, ele falou: eu vou dar uma oportunidade a alguém. Então ele tinha confiança para isso, e é muito importante o quarterback ter confiança nessas horas. E foi isso, mérito do Case Keenum, mérito do Stephon Diggs, que antes do touchdown já estava tendo um jogo fantástico. E o Vikings vem com muita moral. É um milagre de Minneapolis para levar o time para a final de conferência. Não, já é um Instant Classic, é o que a gente chama, né? É um clássico instantâneo. A gente lembra de vários, né? Vikings e Saints, recentemente, né, em 2009, teve uma final de conferência que foi um jogaço também, que terminou na prorrogação com field goal, levando o Saints ao Super Bowl. Então o Vikings, que já sofreu tanto em pós-temporada, se vingou, exorcizou todos os demônios que tem em pós-temporada, que o Vikings, pra quem não sabe, o Vikings tem uma história muito grande. O Vikings já foi a 4 Super Bowls, só que nunca venceu um Super Bowl e todas as derrotas foram por 10 pontos, no mínimo, né? No mínimo 2 dias. Pra gente. Então, assim, a torcida do Vikings já sofreu bastante, cara. Eu acho que essa vitória foi pra exorcizar todos os demônios que o time já sofreu. E seria legal exorcizar esses demônios ganhando o Super Bowl em casa. Não, seria histórico, né? Seria histórico, nunca né? ninguém jogou em casa. Nunca nem jogou, nunca nem disputou um Super Bowl em casa. O Vikings está uma vitória de fazer história. Então, legal. Jogos para este fim de semana. Domingo, bombando. Jacksonville Jaguars e New England Patriots em Foxborough. Uma coisa eu já te falo. Parece que esse Jaguars não tem medo de jogar fora de casa. Não mesmo. E outra coisa que eu vou te falar. A gente está comentando muito sobre o Jaguars, o Jaguars legal, Blake Bortles e Leonard Fournette. Só que eu quero trazer um negócio para você. O grande comandante desse time do Jacksonville Jaguars, ele não está dentro de campo. Ele está fora de campo. Tom Coughlin sabe como ninguém como se ganhar do New England Patriots. Sim. Ele pode ser um fator? Pode. Bom, ele é um dos principais fatores para esse time do Jaguars ter virado a chave de um ano para outro. A gente costuma ver times da NFL se reerguerem de uma temporada para outra, mas essa reconstrução tão rápida foi feita de uma temporada. Tudo bem que foi um processo, né? Mas o resultado ser entregue uma temporada depois é bem surpreendente. O Jaguars saiu de uma das piores campanhas da liga para a final de conferência ainda para jogar, ou seja, pode chegar um Super Bowl. Mas eu acho que o número mágico dessa partida, o Tom Coughlin é um fator, com certeza, ele sabe vencer o Patriots. Psicologicamente, eu tenho certeza que o Bill Belichick e o Brady estão pensando, de novo esse cara, é um decisivo. De novo esse cara. Mesmo que não seja na sideline, ele tem muita influência no time. E é um cara que com a experiência em playoff dele pode passar tranquilidade, pode dizer umas dicas, umas coisas assim para um jogo desse. O aspecto psicológico importa muito. Então ele é um fator. Só que o número mágico dessa partida é o número 22. Por quê? O Patriots está 12-6 em pós-temporada de uns anos para cá, não vou lembrar exatamente o ano. E nessas 12 vitórias que ele conquistou, ele fez mais de 21 pontos. Nas 6 derrotas, fez 21 ou menos. Então esse é um número
O número-chave pra mim é 22. Se o Patriots fizer mais que 22, por isso que eu falei que a defesa do Jaguars é capaz de segurar esse time pra 22 pontos, quando eu tava falando da análise do jogo. Exatamente. Então, se o Patriots, eu acho, obviamente não é uma ciência exata. Se o Patriots fizer 22, pode perder, como o Steelers fez 42 e perdeu. Só que eu acho que nesse jogo esse número é bem importante. Se o Patriots fizer 22 pontos ou mais, leva esse jogo. Porque a defesa do Patriots provavelmente vai parar o jogo corrido, porque entra aquela história do Belichick, né? Belichick, quando vai enfrentar o time, ele fala assim, eu vou acabar com o seu melhor jogador. Então o Leonard Fournette não deve correr com a bola. Ou para correr, ele vai ter que apanhar. Porque o Patriots vai lotar o box, né? Vai jogar 8 jogadores para parar a corrida. E vai falar, o Blake Bortles ganha da gente. Exatamente. E vai falar assim, tá na tua mão, querido. Se vira. E pro Fournette correr, vai ter que passar por 8 jogadores. Isso. Vai sofrer. E ele, assim, eu acho que ele vai estar bem pro jogo, mas acho que ele não vai estar 100%, porque ele machucou o tornozelo. E bateu de carro nessa semana também, foi uma batidinha leve, não foi nada demais, mas assim, não tá uma boa semana pra ele. Tá meio conturbada. Então acho que o número mágico é 22. Mas a batalha nas trincheiras vai ser muito importante. Se o Brady for pressionado, ele tende a fazer erros, ele se torna humano. O Brady, é uma coisa que eu notei, principalmente nesse último jogo contra os Dolphins em Miami, o Brady ele sofre muito quando ele é pressionado pelos DTs no meio da sua DL. Porque o Brady, ele não é um quarterback móvel lateralmente, mas ele tem um norte-sul muito bom. Muito bom. Né? Então, quando a pressão vem pela lateral, ele consegue fazer o norte-sul. Sem contar que ele tem uma leitura de pocket como ninguém, né? Então ele consegue... Agora, quando a pressão vem pelo meio, e aí no meio dessa defesa, a gente tem alguns caras que pressionam só um pouquinho. Né? Então, é uma defesa que tem a capacidade de tentar reproduzir aqueles problemas que a gente sabe que o Tom Brady tem, né? Que é a pressão pelo meio. O Giants, quando ganhou o Super Bowl, também ganhou pressionando o Brady, né? Só que ele tinha de MVP, tinha uma linha espetacular. O Jacksonville Jaguars tem uma linha espetacular. Tem bons linebackers, então é um jogo que preocupa, né? Outro matchup interessante também vai ser o Gronk com ou os safeties que vão marcar ele, ou os linebackers. Os linebackers do Jaguars são muito ágeis. O Miles Jack mostrou essa interceptação que ele fez contra o Vance McDonald ali, contra o Big Ben, que ele mostrou a atleticidade dele toda. E vai ser interessante ver também que o Brady ele gosta muito de usar os running backs e o slot receiver também, que foi o caso do Danny Amendola no jogo contra o Titans. Vamos ver como é que vai funcionar esse jogo do Patriots aí, desses passos curtozinhos aí. Mas vai ser um grande jogo, cara. Muita gente tá colocando o Patriots como favoritão, eu coloco como favorito só. Porque o Jaguars merece respeito, conquistou o respeito das pessoas. Depois venceu os Steelers no Heinz Field por 45 pontos, 45-42. Então não vai ser um jogo fácil pro Patriots, mas eu ainda tô confiante que o fator casa, a experiência e tudo mais, o game plan, que eu acho que vai ser melhor montado, vai dar Patriots, mas não vai ser um jogo fácil não. Beleza, ele já deixou o palpite dele aqui pro primeiro jogo. Vamos falar do segundo, Vikings e Eagles. Esse jogo é na Filadélfia, né? E aí pode ser uma coisa importante também, né? Cara, tá gelado lá. Esse jogo é muito difícil de prever, porque as duas equipes praticamente, né? Deixar bem claro que elas se equivalem. As duas equipes são defesas muito fortes. Eu coloco a defesa do Vikings um pouco melhor, porque é um pouco mais equilibrada. A do Eagles, por exemplo, a dupla de corners do Eagles não é tão boa, apesar da dupla de safety ser bem boa. A de corners não é tão boa, apesar da linha defensiva ser absurdamente boa. Isso. A do Vikings eu acho mais equilibrada. O front seven do Eagles é um negócio exatamente, monstruoso. É muito bom. Os quarterbacks, o Case Keenum leva uma vantagem, porque, beleza, a questão de talento, ele parece ser, se o caso do Case Keenum for essa temporada, ele começar a jogar assim sempre, eu acho que ele leva uma clara vantagem no Nick Foles, mas eu não sei se ele é isso aí, ou se foi um gameplay muito bem montado o ano todo, Pat Shurmur, que provavelmente vai deixar o Vikings como coordenador ofensivo, merece todo o crédito por isso, mas por enquanto eu coloco o Case Keenum acima do Nick Foles, e ele foi titular o ano inteiro, então ele, teve o ano inteiro praticamente, né? Mas teve uma campanha muito mais longa, então o ritmo de jogo melhor. Mas o fator casa pode pesar contra ele. Aí você pega os running backs, o Jay Ajayi e o LeGarrette Blount. Eu acho que são uma dupla de running backs mais poderosa do que o Jared McKinnon e o Latavius Murray. O Murray Clement recebendo passos. Para dar uma equilibrada, né? Recebendo passos. Então, assim, são times que se equivalem muito. É muito difícil prever quem vai ganhar esse jogo. Tá? Muito, muito difícil. Eu acho que vai ser um jogo... nenhum time deve passar de 20 pontos. Acho dificílimo o time passar de 20 pontos. Vai ser um jogo defensivo demais, porque o fator frio vai ser determinante. O fator que as defesas vão dominar os ataques, eu acho que vai acontecer isso. Então acho que vai ser um jogo daquele, sei lá, um 13-10.
3-7, por aí, algo não vai passar muito disso. Exatamente. Eu coloco o Vikings como vencedor dessa partida pelo fator sobrenatural. Eu acho que o Vikings está predestinado a alguma coisa, cara. Essa vitória. Pra você ter uma ideia de como. Porque não tem como provar através de números que o Vikings vai ganhar, nem que o Eagles vai ganhar. Não tem como. Não tem como falar, putz, vai ganhar por isso, vai perder por isso. Não tem. Dá pra você pegar o calcanhar de Aquiles dos times. O calcanhar de Aquiles do Vikings é a pressão do Case Keenum. O rating dele no jogo contra o Saints, pressionado, foi de 5.1. 5.1. De 150. Exatamente. Porra, é um absurdo, né? É um absurdo. Mas, na temporada regular, o rating do Case Keenum foi melhor pressionado do que o do Nick Foles. O Nick Foles, nas últimas 2 partidas da temporada regular, teve um rating de 46. Também não vinha confiante. Ganhou o jogo contra o Falcons, que aí eu falei que o gameplay foi muito bem montado e tudo mais, e aí talvez isso tenha dado uma confiança a ele. Mas assim, é muito difícil dizer quem vai ganhar essa partida. Eu aposto no Vikings pelo fator sobrenatural, ponto. Teu Super Bowl seria Patriots e Vikings. Patriots e Vikings, um grande jogo, Vikings jogando em casa. Bota entre aspas porque os ingressos são distribuídos. Mas enfim, é em casa, obviamente. Sensacional. Tá feito aí, eu tenho que dar minha dica? Eu tenho que dar meu palpite? Sim, claro. Ninguém vai ficar em cima do muro aqui, né? Só eu vou me expor assim? Não, Vikings, eu acho que o Vikings vai... de alguma forma, eu acho que o jogo vai acabar sendo decidido pelos quarterbacks. E aí eu acho que pesa. Eu coloco o Case Keenum degrauzinho acima pelo que fez durante a temporada. Perfeito. Então eu vou dar uma pequena vantagem aí pro Vikings, apesar dessa defesa espetacular. Eu sou apaixonado pelo Jim Schwartz. Eu amo de paixão o trabalho do Jim Schwartz e venho justificando todo esse meu amor por ele nessa temporada. Mas eu vou dar uma pequena vantagem aí pro Minnesota Vikings e quero ver esse Super Bowl jogado em casa. Agora, lá do outro lado, né, é que o bicho pega, porque assim, o coração, né, tá todo em Jacksonville Jaguars. Vai. Mas a razão não me deixa, cara. A razão os caras estão jogando em casa, jogar em Foxborough é dificílimo. Já na temporada regular já é difícil. Exatamente. Em playoffs, então, aí vem aquele lance de experiência, um gameplay bem voltado, bem trabalhado. Uma coisa que eu reparei, eu comentei o jogo do Eagles e Falcons para a Rádio Metropolitana, um abraço para a galera lá. E uma coisa que eu reparo, e eu falei isso durante a transmissão, volta e meia, 4-1, o pessoal tenta inventar a roda. Vou descobrir o fogo agora. Não é o pra que isso. O Patriots faz? O quarterback sneak, sabe? Ou corre no meio, faz um push and draw, entendeu? O Patriots é o melhor time, talvez na história, a fazer o simples, a fazer o básico e ser efetivo. Não, eu lembro do Belichick, né? Do your job. Apenas faça o seu trabalho e você vai sair bem. Porque o jogo futebol americano é um jogo de engrenagem, né? Cada jogador é uma engrenagem. Se as peças funcionarem bem, o sistema funciona. E é isso que é esse o que impera no Patriots, o sistema. É isso. E aí eu concordo sempre com você. Então, pra mim, meu Super Bowl seria Patriots e Vikings também. É aquela história, né? Se o Patriots ganhar, vai ser o esperado. Se o Jaguars ganhar, não vai ser um absurdo também. Não. Mas o mais sensato é apostar no Patriots. Então, dois rapazes sensatos aqui, né? A gente manteve o coraçãozinho, né, no seu lugar e usando a cabeça. Deve dar New England Patriots e aí fica a torcida aí pelo Vikings. O Brady só perdeu uma final de conferência em casa uma vez. Ele jogou 6 finais de conferência em casa, perdeu uma vez só pro Ravens em 2012. Fora isso, 5 vitórias. Eu acho super maneiro se for um negócio diferentão assim, Philadelphia e Jacksonville Jaguars. Seria, é maneiro. Maneiríssimo, duas das melhores defesas de toda a temporada. E outra coisa, na semana passada eu falei que o quarterback pesa, não sei o que lá. 4 quarterbacks vão jogar a final de conferência. Nick Foles, Case Keenum, Blake Bortles e Tom Brady. Exatamente como todo mundo previu, né? Todo mundo previu isso. Quando começou a temporada, todo mundo sabia que ia acontecer isso. Sabia que era isso, né? Ninguém apostou. Bizarro. Sabe? Mas a galera não deve superestimar os quarterbacks, nem achar que por causa disso eles também não valem nada. Sim. É só uma questão de, assim, os times souberam aproveitar bem. Uma coisa que todo mundo pergunta, dá pra chegar no Super Bowl sem um quarterback da elite? Tá aí a resposta. Precisa de uma defesa de elite e um jogo corrido muito forte. Perfeito. Né? Aí é forma. Gente, ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigado ao Beltrão pela presença. Galera, até a próxima. Não esqueçam de
acompanhar nossas redes sociais, facebook.com/outofutebol. A gente também está no Twitter e no Instagram, @outofutebol. Até a próxima, galera. Valeu!